Olá, pessoal! Vamos aguardar aqui o Dr. Ricardo entrar. Oi, Jane. Dr. Ricardo já entrou. Boa noite, amanhã. Olha Boa só! Funcionou de primeira, gente! Eu e o Ricardo, a gente sempre se surpreende positivamente quando acontece uma coisa positiva, né? Porque nesses 6 meses de live, a maioria das vezes é não verdade. entrou automaticamente. Ó, vamos pegar aí 30 segundos, o dedão ou o dedinho, e vamos apertar aqui no triângulo. Vamos convidar algumas pessoas, tá? Que a gente respeita, que a gente ama, porque agora vai ser a parte prática, tá? Você vai montar o seu prato hoje. Inclusive, a gente vai ter dois presentes. Como assim? A primeiríssima parte, que eu vou falar rapidamente do prato, e depois o Dr. Ricardo, ele vai falar sobre como você vai organizar o prato. Como assim? Porque pode ser que você queira emagrecer. Inclusive, essa aula é principalmente para o pessoal que queira emagrecer. Será que você conhece alguém que queira emagrecer? Segundo o governo, quase 70% das pessoas no Brasil estão acima do peso, ou obesas. E segundo o cara que senta na calçada lá na frente do meu trabalho, é mais de 70%. De 100 pessoas, umas 75, 80 já estão com aquela barriguinha, já estão precisando realmente se cuidar. Então, veja bem, a pirâmide alimentar, desde a década de 80, diz para você comer o que você já come. Pão, um pouquinho de margarina, né, que é óleo vegetal, não é óleo animal, arroz, feijão e coisas assim. Então, essa é a primeira mudança. Aquele negócio que a minha avó me dava, pão, margarina, café, leite e açúcar, deixou de ser considerada uma boa ideia, porque acaba tendo mais de 65, mais de 70% das calorias vindo do carboidrato. 70% do carboidrato. Que complicação, Eco. A maior parte das calorias, né, daquilo que engorda a gente, vem dos carboidratos, e hoje se sabe que isso vai dar um pico daquele hormônio que você já ouviu falar, que o diabético toma, mas que a gente produz, que é a insulina. E a insulina, ela empurra o açúcar para dentro da célula, no formato de gordura, e a gente começa dizendo assim, eu sempre digo isso, Papai do Céu, muito bom dia, muito obrigado por mais esse dia de vida. Então agora eu vou me intoxicar com uma gordura que entope as artérias e bastante amido para entupir mais rápido. Bom dia. E é assim que a maioria das pessoas faz no Brasil. Começa o dia literalmente se intoxicando. Lá para o almoço, o que é que faz? Tá? E, ó, por exemplo, eu estou aqui em Belém, do Pará. Então, como é que o paraense faz? Toda cliente eu falo isso, ela balança a cabeça. Então, é arroz, feijão, macarrão, farinha e um pouquinho de carne, peixe ou frango. Então, a proteína é a menor parte. É por isso que tem gente que diz que foi invertido. Então, daqui a pouco, eu vou dar um intervalo. Na verdade, está rolando a aula da minha pós aí. E aí, o que é que acontece? A gente vai, o Dr. Ricardo, ele vai falar o prato dos clientes dele, das pacientes dele. E aí, de grátis, para você. Olha que beleza. E à noite, a mesma coisa. E tem gente agora, principalmente depois da pandemia, que fez uma coisa pior ainda. Amilcar, mas tem uma coisa pior ainda do que você comer margarina com bando de pão branco, que é feito de trigo branco, açúcar e gordura hidrogenada? Tem. É você comer, como diz uma cliente minha, o podrão à noite.
né? O podrão é aquele pãozão cheio de maionese, ketchup, mostarda, aquele... Bom, eu não vou falar mal do alface, mas é que tem alguns fornecedores de alface que tratam mal o alface. E aí, com um pouquinho de proteína, mas na quantidade, você está comendo muita gordura, muito carboidrato e pouca proteína. Então, as minhas clientes, ou a gente faz uma refeição especial, uma nutrição celular que a gente promove, ou então a gente faz uma coisa parecida com o almoço. Ou seja, a pessoa vai comer comida no jantar e não o podrão ou o sanduichão, ou pior ainda, que eu digo, que é o sanduíche natural. Porque o sanduíche natural são 2 fatias de pão branco, maionese e quase nada de proteína. Ainda tem, eu só estou falando coisa meio negativa, mas infelizmente é assim, tá? Tem aquela amiga que você odeia, então dê a receita para ela. Café com leite com torradas. Tem tão pouca proteína que eu garanto, ela vai engordar e vai ficar flácida. Ah, foi por isso que quando eu comecei a tomar café com leite com torradas, eu emagreci e depois de 2, 3 meses engordei mais do que o peso que eu tinha? Exatamente. Só que agora você não dá mais adeus assim, né? Porque você tem uma bandeira embaixo do braço que foi caindo tudo. Então, gente, eu dei um pouco de como é o meu dia a dia. O dia a dia essa questão, né? De café, almoço e jantar. E amigo, que você não merenda, aqui na região o pessoal chama de merenda, você não faz lanche? Eu até fazia lanche. Gente, a nutrição, ela vai tendo ondas, né? Eu achava isso muito estranho, há 15 anos atrás, de ter que comer de 3 em 3 horas. A fome de 3 em 3 horas. Aí eu comecei a lanchar muito carboidrato, barra de cereal, que é completamente diferente de barra de proteína, e a gente promove barra de proteína, e começamos a ter fome de 3 em 3 horas. Olha que legal. Tá? E o pneuzinho e a barriguinha apareceu de comer de 3 em 3 horas. Então, gente, o pessoal está me chamando aqui na pós. Vocês vão ficar com o doutor Ricardo Valdez. Tá bom? E aí, o que é que acontece? Prestem atenção e anotem. Inclusive, no final, ele vai lançar um assunto que interessa para todo mundo. E acredite, esse assunto que interessa para todo mundo, interessa para todo mundo, mas é só nos últimos 2 minutos, tá bom? Então, vocês vão ver agora um quadrozinho que eu ganhei, tá? E aí vão ficar com o Dr. Ricardo. Saúde e sucesso. Até terça-feira que vem ou até a próxima mensagem. Boa noite, boa noite. Parabéns, amigo. Uma boa noite para você que está se conectando hoje na nossa segunda parte de A Pirâmide. Será que está errada? Isso é um tema muito polêmico porque o que acontece é que nós vivemos durante mais de 50 anos seguindo um guia alimentar que foi determinado pelo USDA dos Estados Unidos, né, americano, que dita praticamente todas as diretrizes nutricionais do mundo, felizmente ou infelizmente. E há uns 10 dias atrás, ou uns 15 dias atrás, houve uma mudança. E vou contar uma história para você que está aqui. Quando eu comecei a minha jornada de mudança de estilo de vida há mais de 20 anos, eu mudei minha forma, eliminei peso, melhorei a minha rinite, certo? Tive mais energia, disposição. Só que chegou um ponto que eu comecei a ganhar peso de novo e voltei a fazer as mesmas orientações que nos recomendam através da pirâmide e não consegui eliminar peso. E estava fazendo alguma coisa errada. Foi aí que eu me dei conta, me questionei, que isso é um ponto que é importante para você que está aqui, se questionar sempre do que você recebe de informação. Não é que eu tenha a razão e eu esteja certo. A gente procura informação, conhecimento aplicado, ou seja, conhecimento que é aplicado se torna uma experiência. E essa foi a minha experiência. Eu comecei a fazer, quando aumentei de peso, tudo que as orientações guiavam para eliminar peso e não conseguia eliminar peso.
E eu falei, tem alguma coisa errada nesse processo. E comecei a estudar. E comecei a fazer o que eu vou te orientar hoje, que oriento todas as pessoas que me procuram, que a grande maioria procura eliminar peso. Mulheres acima de 40 anos, pessoas que desejam um estilo de vida melhor, com mais saúde. Muitos pela dor, outros por consciência. E quando você muda por consciência, o processo fica mais tranquilo. Todo processo é doloroso. Então, o que acontece com a pirâmide antiga? Vou resumir um pouco o que acontecia. Proibiram as gorduras saturadas como vilãs da aumento de doenças cardiovasculares, infarto, derrame, câncer. Se deu prioridade a carboidratos refinados, principalmente carboidratos, todo tipo de carboidratos. Se deu mais importância às calorias. Aí entra a questão que a Michael falou anteriormente de comer cada 3 horas. Realmente nós não somos uma máquina que está em funcionamento. Isso foi um erro também, na minha visão, de pensar em calorias com relação ao metabolismo, e que o metabolismo precisa ser acelerado, aumentando a ingesta de calorias ou comendo cada 3 horas. Esse erro levou a que hoje todas as doenças ainda estão aumentando. Obesidade, diabetes, infarto, derrame, câncer, todas essas doenças aumentaram ao longo dos 50 anos. Ano tras ano era retificado, ou seja, cada 5 anos essas diretrizes eram reavaliadas. E somente em 2025 foi que houve uma correção, um avanço, no meu ponto de vista, avanço fundamental, de maior importância ao que é importante. Valga a redundância. O que é importante? Nós temos 3 macronutrientes que são os necessários para o nosso corpo funcionar bem: proteínas, gorduras e carboidratos. Proteínas é o principal. A palavra proteína vem do latim proteus, que quer dizer primeiro. E é o primeiro que deve ser colocado no prato. Eu já daqui a pouco vou começar a montar o teu prato, como eu monto para minhas clientes e alunas. Então, a pirâmide atual está dando importância maior, ou seja, quando fizeram a inversão da pirâmide. Na base, o que mais importa? Proteínas de carne vermelha, todo tipo de proteína, carne vermelha, vísceras, que aí inclui fígado, de boi, de porco, de galinha, que mais? Ovos, laticínios. E tudo isso é importante entender que nosso corpo funciona através de proteínas. Nós somos proteínas em água. Então, esse foi um avanço maravilhoso dessa pirâmide. Segundo lugar, foi reduzir a ingestão de carboidratos refinados. Dar prioridade principalmente aos vegetais, que é o que eu sempre recomendo para as pessoas. Melhores carboidratos, né? E uma falha que tem essa pirâmide atual é que recomenda ainda 10% de gorduras saturadas. Ou seja, de gorduras em geral, mas gorduras, né? E gorduras saudáveis. E essa é uma falha, por quê? Porque se você aumenta a quantidade de proteína, as gorduras acompanham as proteínas, então você aí tem uma falha que... Mas está sendo ótimo, porque a falha um dos mitos da nossa alimentação é que gordura saturada faz mal. Vou te dar a boa notícia se ainda você não sabe isso. Gordura saturada não faz mal. Todo ano você faz as diretrizes, cada 5 anos, e se reavalia o efeito das gorduras saturadas e não se observa nenhum efeito na incidência de problemas cardiovasculares. E, de fato, se se está reduzindo, isso aí é bom que você entenda. Se você segue as diretrizes atuais que dizem reduzir as gorduras saturadas, e, logicamente, se são 3 macronutrientes, não dá para reduzir 2 deles, ou não dá para reduzir um sem aumentar outro. Então, se você reduz a gordura, você vai ter que aumentar um dos outros. E o que mais se deu importância foi o carboidrato. E ao longo dos anos, o que houve? Um aumento de doenças cardiovasculares, de obesidade, de diabetes, de outras doenças. Tem uma coisa errada. A gente precisa entender que se estamos seguindo diretrizes e estamos chegando a problemas, quer dizer que algo está errado.
E foi o que eu percebi em 2012, dezembro de 2012, e me deu a tarefa de estudar nessa área de nutrição. Eu sou químico de formação, com doutorado em Química de Produtos Naturais na UFRJ, e hoje sou especialista em protocolos de transformação corporal, mental e financeira. E é o que oriento para as pessoas que me procuram, e que você pode aproveitar isso. Normalmente, o que recomendam para você comer e montar o seu prato de comida? Uma refeição normal, nos moldes das diretrizes antes modificadas, né? O que era? Um quarto. Muita gente diz um quarto de vegetais, um quarto de proteínas e um quarto de... Na verdade, não. Metade de vegetais, um quarto de vegetais e um quarto de proteínas. Mais ou menos isso. Na verdade, é um erro comum. E eu sempre falei, o que são os carboidratos? É arroz, feijão, aipim, batata, doce, batata, inglesa e as verduras e vegetais. Se você colocar metade de vegetais, um quarto de carboidratos e um quarto de proteínas, você vai concordar comigo que tem 75% do prato de carboidratos. Você já parou para pensar nisso? Então, o que eu oriento hoje, desde 2012 que eu faço isso, 80% do prato proteínas e o restante o que você quiser. Aí entra o que gosta o nordestino. O nordestino gosta que o cuscuz, que come geralmente de manhã, no café da manhã, farinha, aipim, banana da terra. Então, nesse 20%, você coloca esses alimentos e o restante, proteína. Ah, Ricardo, mas ainda estou com medo da gordura. Não tenha medo da gordura, a gordura não faz mal. E vou te dar o exemplo de uma pessoa que foi ontem numa das nossas lojas, num dos espaços Vida Saudável, estilo de vida saudável. Ela se chama Verônica e ela seguindo essas orientações e ainda suplementando, fazendo o prato da maneira recomendada, 80% proteínas e 20% restante, ela eliminou 12 quilos em menos de 3 meses. Então, funciona por quê? Porque seguindo a fisiologia e biologia do corpo humano. Como falei anteriormente, nosso corpo é formado por proteínas em água. Então, precisamos de proteínas que, na verdade, elas estão compostas pelos aminoácidos, que são os blocos de construção das proteínas. E essas proteínas, se a gente não tem os aminoácidos, né, o que o corpo faz? Entra o alimento e o corpo rompe esses alimentos, ou seja, essas proteínas, para construir as nossas proteínas. Então, precisamos das nossas proteínas para quê? Para a imunidade. A insulina é um hormônio que é uma proteína. O sistema de defesa, como falei, são proteínas. A pele, proteína. O cabelo, proteínas. Então, se há uma carência de esse macronutriente, vai ter um problema nutricional, uma deficiência nutricional que vai desenvolver uma doença específica. Muita gente tem doenças ou sintomas de alguma doença por carência nutricional. A grande maioria das pessoas tem esse problema. Vitaminas do complexo B, muitas delas estão nas proteínas animais, na carne vermelha, nas vísceras principalmente. As proteínas, as vitaminas do complexo B são importantes para o metabolismo e transformação dos alimentos, das gorduras, das proteínas e dos carboidratos. Então, se nós reduzimos a quantidade de proteínas no prato, vamos ter problemas. Ou precisamos suplementar. E mesmo que seja suplementado, que é o que eu hoje faço e recomendo pela praticidade, pelo valor biológico do suplemento que nós recomendamos, a gente vai ter uma melhor saúde, certo? Então, resumindo um pouco, já finalizando a nossa conversa de hoje, se você tem alguma pergunta, pode colocar aqui que vamos responder hoje ou em próximas lives. Mas resumindo, o que é mais importante? Proteínas. Primeiro que tudo, dar a prioridade às proteínas. Aí você vai para um self-service. Ou você, Ricardo, eu não sei o que comer. Prioriza as proteínas.
Não tenha medo das gorduras. Sempre que for mais magra, melhor se você está em um processo de emagrecimento. Coloca no prato tudo de proteína e o restante para complementar a tua refeição. Pode ser vegetais, eu sempre recomendo vegetais. Se você gosta de arroz e feijão, coloca, mas eu vou te dizer uma coisa, não é importante arroz e feijão. Isso vai chocar para você, porque não é tudo aquilo que falam, porque arroz e feijão são carboidratos. Se vende como uma comida, uma refeição altamente nutritiva, mas eu vou discordar de alguns nutricionistas e de alguns médicos, sem entrar em polêmica. Mas o mais importante é que você se sinta bem no processo. Na verdade, algum sacrifício é necessário se você quer eliminar peso. Você precisa entender que para ter o que a gente deseja é preciso abrir mão de outras coisas. Então, observar sempre a saciedade. O que a Mica falou anteriormente de comer cada 3 horas, isso foi também uma estratégia, uma moda mesmo, porque isso é moda recente, talvez uns 20 anos atrás, de comer ativando toda hora o metabolismo, que na verdade o que está ativando, se se come errado, que esse é um problema, se ativa mais a insulina, e a insulina a nível elevado, ela vai bloquear a queima de gordura, que é o que a pessoa quer fazer. Então, comer cada 3 horas é balela, tá? Então, você vai estar saciado, a fome bem determinada, principalmente por proteínas. Ou seja, você sacia com proteínas e gorduras. Os 2 macronutrientes mais saciantes são proteínas e gorduras. Se você sentiu fome durante o dia, o que isso quer dizer, Ricardo? Isso quer dizer que você está comendo pouca proteína. E você vai observar mais, na próxima refeição, a quantidade de proteína no prato e colocar o restante para complementar esse prato. E já para encerrar, espero que você, se tem alguma dúvida, mande para mim ou para a América, que vamos responder. E o mais importante que a América falou no início, na próxima semana nós vamos falar de um tema que todo mundo precisa entender melhor. Sobretudo pelos últimos 5 anos que passamos uma situação global que eu não gosto de chamar nem do nome que deram, sobre imunidade. Sistema imune. Se você é como eu, que era uma pessoa que frequentemente estava com gripe, resfriado todo ano, em Cuba, minha mãe falava que quando não estava preso, me estavam procurando porque sempre estava com problemas de garganta e tinha que estar indo ao posto de saúde para injetar penicilina. Isso aí era cada 28 dias, eu tinha um ciclo frequente, cada 3 meses eu estava assim, porque por minha alergia. E na próxima semana nós vamos conversar com você, e é o convite que eu te faço, participe, para que você entenda qual é a importância do sistema imune, como cuidar do sistema imune para evitar gripes, resfriados e todas aquelas coisas que estão por aí, que vão acontecer, porque, infelizmente ou felizmente, o hemisfério norte já está passando pelo inverno, nós aqui estamos no verão, hemisfério sul, mas estamos passando por um momento que vamos passar daqui a uns dias, né? O que? O carnaval. Depois do carnaval, sempre aparecem algumas doenças e as pessoas acham que é por causa do carnaval e acham que é por causa de várias outras coisas, e na verdade é porque o sistema imune não está preparado. E é isso que vamos falar. E mais um brinde que eu vou te dar. Se você ficou interessado nessas informações que passamos até agora, nós temos um desafio de 21 dias, que nós sempre convidamos as pessoas a participar. Entre em contato conosco, você vai ter informações diárias e rotinas de alimentação, rotinas de exercício. Você vai ter protocolos que vão te ajudar a eliminar de 4 a 6 quilos em 21 dias. Acredite. E já tivemos pessoas que eliminaram até 10 quilos em 21 dias. É possível desde que você siga as orientações. Então, se você gostou até agora o que você ouviu, compartilhe. Mande para um amigo, para uma amiga, para teus parentes e convide para que participe da próxima semana a nossa live 19h30. Uma excelente noite e nos vemos em breve.